convidado super especial da nossa escola, que é o nosso diretor, seu Fernando. Olá, seu Fernando, tudo bem? Olá. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Muito obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã, participando desse momento, dessa entrevista com vocês. Desde já eu agradeço o convite, me sinto honrado. Nós que agradecemos por o senhor ter aceitado o nosso convite. E a sua presença. Exatamente. Muito obrigado. Então, bora lá, vamos começar a nossa entrevista de hoje com a nossa primeira pergunta do dia para o senhor. Vamos lá. Para dar início, qual a sua trajetória profissional, a sua carreira ao longo dela? Muito Como bem. foi? Desde novo eu sempre quis ser professor, tinha de um certo modo essa intenção, mas dentro da escola tinha alguns professores que me incentivavam, né? O professor Antônio Bocage, o professor José Lima, eles falavam muito da profissão de ser professor e aquilo começou a me encantar. E aos poucos eu fui alimentando a ideia e percebia que de fato era aquilo. Chegou um ponto que eu fiquei meio em dúvida se de fato era ser professor ou trabalhar na área da saúde, ser enfermeiro. Só que ser professor de fato falou mais alto, né? E então minha trajetória iniciou com esse pensamento dentro de uma escola, que inclusive foi aqui na Escola Azeredo, quando eu estudei aqui a minha vida inteira na Escola Azeredo, né? Do pré-escola, que tinha antigamente até o 9º ano de hoje, que era a 8ª série, O ensino fundamental. que é o ensino fundamental completo, sempre foi aqui no Azeredo. E os professores me incentivaram aqui. Mas a vida era difícil, não era fácil, então a gente não tinha condições de ir direto para a faculdade quando terminava o ensino médio, ao contrário de vocês, que hoje tem essas possibilidades. Diversas oportunidades. Exatamente, de adentrar já no mundo de trabalho, no campo universitário, sem muitas dificuldades, desde Basta querer, né? querer, se empenhar e estudar. Muito bem. Mas com essa luta toda, eu entrei na faculdade depois de 8 anos, terminei o ensino médio, e aí comecei a dar aula, né? Então o primeiro lugar foi aqui também, a primeira escola que eu estudei, a primeira escola que dei aula foi no Azeredo. Então foi uma alegria muito grande, né? A primeira sala foi no 7º ano aqui também. Poder dar aula, né? No lugar que você se formou. Exatamente, no lugar que eu iniciei os estudos, né? E iniciei a minha profissão aqui também. E aí depois, quando eu fui terminando a faculdade, a graduação, eu comecei a perceber que eu tinha uma mentalidade, vou terminar o ensino, a faculdade, vou dar minhas aulinhas e tá de bom tamanho. Depois eu comecei a observar que isso era muito pouco, que eu queria mais. E aí passou um ano, aí eu comecei a buscar o mestrado, né? E aí não sabia exatamente, sem orientação, sozinho. E aí fui correr, entrei na Unesp, e aí entrei num curso de cartografia, fiquei um ano estudando. Não mal saí de casa, porque eu estudava manhã, tarde e noite, mas sabe quando você estuda uma coisa que não era aquilo? Porque não era o meu campo, não era na área da educação. Você não se identificava. Não, era ciência cartográfica. Só que eu sou persistente, eu vou até o fim só se eu observar que realmente aquilo não é para mim. Mas aí, com isso, eu descobri o mestrado em educação, aí entrei no mestrado em educação, terminei o mestrado em educação, e aí você continuou e você foi fazer o doutorado também. E aí fiz também depois doutorado tudo na área da educação. E continuei, não pensava em ser diretor, mas um amigo, né, que hoje ele é sacerdote, ele falou, olha, você como professor você cuida de uma sala, mas você como diretor você cuida de uma escola inteira. Saiu o concurso, senta, estuda e passe. É um dever seu. Eu falei, meu Deus, né? Responsabilidade. Então eu tive que fazer isso. Sentei, estudei, né? 30 e poucos mil candidatos. Falei, meu Deus, não vou passar. Era muito disputado, Muito né? disputado. Mas aí, quando é da vontade de Deus, vai, né? Então passei, graças a Deus. Você também queria? Também queria depois, né? E aí surgiu, assumi o cargo lá em São Paulo. Eu dava aula aqui, porque eu voltei para cá, para Azeredo, em 2017, né? Dando aula como professor efetivo. Mas esse detalhe também. Eu iniciei minhas aulas, a minha trajetória acadêmica aqui. Minha primeira aula foi aqui. E meu primeiro cargo efetivo como professor foi aqui. E agora estou hoje como diretor efetivo da escola. Eu imagino que o senhor hoje está bem feliz, né? Por ter estudado aqui, por ser professor e agora ser o nosso diretor. Então, deve ser muito gratificante. Com certeza.
Com certeza. Então, essa foi minha trajetória, né? Então, lutei, estudei e não parou. É o que eu falo sempre com os professores. Nós, enquanto professores, profissionais, é uma profissão que ela nunca está acabada. Todo dia você tem que aprender, todo dia você tem que estudar. Cada sala de aula que você entra, você tem uma dinâmica diferente, você observa caminhos que você pode seguir para atingir a aprendizagem do aluno. A metodologia, né? Exatamente, a metodologia que você usa, a estratégia que você usa. Então, você está sempre estudando, né? Então, eu faço cursos por fora também, né? Então, hoje eu estou estudando, fiz um curso para compreender a destruição da inteligência pela linguagem. Como que se aconteceu isso, né? E agora eu estou estudando, inclusive, vou começar um curso de latim, porque o latim desenvolve a inteligência, né? Então, esse é todo, assim, um pouquinho da minha trajetória profissional e eu estou aqui como diretor de vocês. Tratando-se do latim, a gente até vê muito que muitas palavras, quando você pesquisa assim, significado, sempre geralmente provém do latim. Exatamente. Ela se originou de lá. Exatamente. A língua portuguesa se originou do latim. Ela não foi criada uma língua portuguesa, não. De onde veio a língua portuguesa? Do latim. Então, quem criou a língua portuguesa, não sei se vocês têm conhecimento, mas foi Luís Vaz de Camões, e ele nunca estudou o português. Ele estudou o latim. E do latim, ele criou a língua portuguesa. Olha que interessante. Então, é aquela questão. Onde a gente busca as referências? Na fonte. Então, onde é a fonte? O latim. Por isso que agora eu me interesso em estudar o latim. Porque eu também quero desenvolver a minha inteligência a partir do uso do latim. Então, seu Fernando, com essas trajetórias que o senhor teve, essas profissões que agora o senhor também teve, o senhor, na verdade, também teve desafios. Muitos. E obstáculos na sua vida. Muitos. E a gente gostaria de saber quais foram esses desafios, esses obstáculos que o senhor enfrentou para chegar onde chegou. Muito bem. O primeiro desafio é exatamente a gente olhar para aquilo que somos, com quem nós vivemos, para a nossa família, e se deparar que você tem uma vontade, né? E qual que era a sua vontade? De fazer uma faculdade. Aí, olha, primeiro obstáculo, não temos condições. Então, inclusive, eu tinha uma bicicleta e um videocassete quando eu terminei o ensino médio. Na época eu havia comprado com o dinheiro, que eu trabalhei como servente de pedreiro, trabalhei na roça, e eu fazia uma poupancinha e comprei esses dois objetos. E eu falei para meu pai, olha, eu vou vender esses dois objetos e com o dinheiro da venda eu pago a primeira mensalidade da faculdade. Ele falou, e depois? Eu não tenho condições de te ajudar, né? O que eu tenho? Eu consigo te ajudar com o alimento dentro de casa. Mas pagar uma faculdade já, pai, não tem condições. Aí eu desisti, aí fiquei 8 anos. Então esse foi o primeiro momento, desistir naquele momento. Eu não desisti do meu sonho, não desisti da minha vontade. E aí foram os obstáculos, mas fui sempre persistente com isso, né? E você começa a vencer as barreiras exatamente com isso. É o que eu quero, custe o que custar. Então eu vou superar esse obstáculo, vou ultrapassar por ele, sem desistir da minha vontade. E assim eu fiz. Depois de 8 anos, eu consegui de fato entrar na faculdade, inclusive ajudei a minha irmã depois, né, que também é professora, é diretora do núcleo pedagógico na diretoria de ensino hoje. É uma pessoa que eu admiro muito também, muito sábia. E foi assim, esses são os obstáculos, né? E os desafios que você pergunta também, sim, né? O desafio é exatamente a gente perceber. Se você tem um obstáculo e você desiste dele, você está sendo um fracassado. Então você não desafiou você mesmo. Olhar, eu tenho uma capacidade, eu tenho um potencial. Então preciso desafiar a mim mesmo, né? E a partir disso foi o que eu fiz. Não, eu sou capaz, é o que eu quero, custe o que custar, uma hora vai dar certo. E a faculdade, formação acadêmica era algo distante da realidade, né, naquela época. Exatamente. Eram para poucos, né, porque não tinha as mesmas condições que hoje. Era só realmente quem já tinha um poder aquisitivo melhor, né? Eram raras as pessoas em condições mais precárias, digamos assim, que conseguiria, né? Aí esse era o ponto, né? De fato a pessoa precisa se esforçar. Até hoje. Hoje, embora temos toda essa gama de possibilidades, são vários que conseguem entrar, mas se ele não tiver o esforço, se não se empenhar naquilo, ele vai permanecer. No primeiro obstáculo você desistir, você permanece aquilo, mesmo tendo as oportunidades, você não correu atrás dela, né? Exatamente.
E, seu Fernando, o senhor teve alguém ou alguma pessoa que te motivasse a não desistir de tudo isso que o senhor passou? Olha, Qual foi a motivação do senhor para o senhor não desistir? uma das motivações foi o meu pai, por incrível que pareça. É a parte assim até que eu termino me emocionando. Por quê? Porque meu pai não teve estudos também. Meu pai, ele foi criado com uma família, porque os pais dele faleceram. Ele, com 6 anos, ele já não tinha pai nem mãe. Então ele foi criado com outras pessoas. Mas ele queria o nosso bem sempre, né? Então a forma dele nos educar, rígido, cobrava, bravo, mas hoje eu entendo a mensagem. E era isso que muito me motivava. Por quê? Porque ele fazia uma comparação, inclusive com o professor Antônio Bocage, que foi o que me incentivou bastante também. Meu pai era muito amigo do pai dele. E meu pai chegava em casa e fazia essas comparações. Olha, o filho do Zé Tintino, uma hora dessa já está lá. Já lavou o carro, já fez isso, já fez aquilo, vocês uma hora dessa dormindo. Como que vocês vão ser alguém na vida? Então hoje eu entendo que era a forma dele de educar, né? Esse é um pequeno exemplo de tantas outras formas que ele incentivava, né? E esse foi o meu maior incentivo. Foi dentro de casa meus pais me incentivando e depois também na escola os professores. Isso que ajuda bastante a motivar também os alunos, Sim, né? sim. O Senhor contando para nós uma trajetória que dá para perceber que o Senhor passou por dificuldades. O Senhor teve uma vida, podemos dizer, sofrida também, né? Trabalhando sim. na roça, fazendo as coisas. E foi igual que eu aprendi com o Senhor uma vez, quando o Senhor se apresentou para nós. Que é de degrau em degrau que a gente vai aprendendo a subir e a também ganhar algo para o nosso futuro. E é bom ressaltar que mesmo assim o senhor não desistiu, né? Exatamente. Que continuou lutando, e aí hoje, olha, a gente nunca pensaria, né? Que o Senhor já estudou aqui, que o Senhor foi professor e agora está sendo diretor. Então foi muitos desafios, obstáculos que o Senhor enfrentou. E isso para nós é uma motivação enorme para poder nós também, que somos ensino médio, não desistir, mas continuar também. Que bom. Seu Fernando, como o senhor vê o jovem hoje? Hoje eu vejo o jovem assim, né? Ele está diante de um leque de opções. Só que por trás desse leque, ele não... São poucos, a gente não pode generalizar, né? Mas muitos jovens desmotivados, muitos jovens sem perspectiva de vida, muitos jovens acomodados, essa é a palavra. Porém, por outro lado, com um potencial imenso. Porque nesse leque de opções, além das opções, eles têm muitos meios, né? Então hoje pega dentro da escola. Mas se você quiser acessar a internet, você tem. Você quer, nós estamos aqui atrás do nosso cenário, uma estante de livros. Então você tem livros, você tem mapas, você tem vários recursos tecnológicos que se souberem explorar pedagogicamente, diante desse leque ele consegue atingir. Mas ele precisa, eu vejo de um certo modo assim, um pouco perdidos também diante desse leque de situações, o que fazer, qual o caminho seguir. Então o jovem nessa situação ele precisa focar, buscar o caminho, por isso que a importância do programa também, né? O que a escola tem para oferecer. Então o jovem um pouco perdido, mas com um potencial gigantesco. Resumindo, é assim. E qual é a sua visão do programa de ensino integral, seu Fernando? Exatamente essa, né? Olhar para esse jovem e entender o principal objetivo do programa Ensino Integral. É o que vocês estão fazendo, sendo os jovens protagonistas, né? Aqui como locutores, né? Nessa rádio, Conexão Jovem e tudo mais. Então, desempenhar um papel que você tem a sua autonomia. No entanto, a gente sabe também que por trás disso, a gente precisa ter a motivação. E quem faz a motivação também é exatamente o programa. Por isso que eu acho o programa muito rico e importante para a nossa comunidade. Até porque os pais observam, os alunos entram às 7, ficam até às 16. Estudo... Não, vocês melhor do que eu sabem, né? A gente tem meia hora de intervalo das 7 até meio-dia. Depois a gente tem mais 1h30, que aí depois tem a tutoria, né? Depois tem mais os clubes, como a gente fez a reunião na sexta-feira, vamos fazer uns clubes aí bem top, né? O Thiago participou com a gente lá, vai ser um dos líderes de um dos clubes, assim. Até num clube de culinária saiu a ideia, então vai ser algo bem bacana. Então eu vejo o programa algo rico,
é um meio de conduzir o jovem para aquilo que ele quer. Que é o que o programa traz também, que é você ter o seu projeto de vida, trabalhar em cima do seu projeto de vida. O projeto de vida, o que eu quero? É isso. Mas nesse decorrer, eu posso ter certeza se é de fato aquilo que eu quero ou não. Então, ele tem condições de repensar o seu projeto de vida, reconstruir o seu conceito para avançar. Então, é um programa muito rico e para a comunidade é de muita importância, primeiro, para o jovem, para o estudante estar dentro da escola, e nesse período que ele passa, ele fica um tempo maior, porém ele tem mais possibilidades de aprendizagem. Então, precisa ter esse empenho também, tanto do jovem quanto da família, para a gente fazer essa parceria, né? O aluno tem que dar, né, esse retorno. Sim. E qual é a importância para a nossa comunidade nesse programa integral? É exatamente isso que eu vejo, né? O grau mais importante é esse fato do programa oferecer todas essas possibilidades, como havia mencionado, direcionar um projeto de vida, o protagonismo, e o aluno, ao invés de estar na rua, ele está dentro da escola em um período maior, evitando coisas que ele poderia estar fazendo lá fora sem ter o que fazer, né? Vagando. Então, esse tempo maior, aí é a importância. Isso é importante para a comunidade. E a comunidade enxergar isso e apoiar a escola, apoiar os jovens que estão aqui dentro, para que eles tenham essa motivação de prosseguir. E quais são suas expectativas para a nossa escola neste ano? Minhas expectativas são muitas, né? Vocês sabem, tem 1 mês e pouco que eu cheguei aqui, quase 2 meses já, né, na verdade. E nesse período eu comecei a implementar algumas coisas na escola, né? Então, a primeira questão de ajudar os alunos a crescer em virtude. Então, a primeira virtude que tem que ser trabalhada no ser humano, desde bebê, é a virtude da ordem. Aprender a ser organizado. Então, nós chegamos num diálogo com vocês, que vocês se recordam bem, um diálogo aberto, democrático, e nós chegamos a essa conclusão. Como que nós vamos iniciar as nossas manhãs? Então, cada um na sua fila, ordenado por sala, junto com o seu professor, fazemos aquele momento inicial, onde a gente traz informações, já dá, alinha algumas coisas que precisam ser alinhadas, dá as broncas, quando precisa ser dadas broncas no coletivo, né? Então, faz todo esse alinhamento. Então, esse é o primeiro ponto. Para ajudar o aluno já ir tendo essa virtude da ordem, aprender a se organizar. Eu preciso estar ali. Então, daqui eu vou para a sala. Então, já é um primeiro ponto positivo. E por trás de tudo isso, entra o processo de ensino e aprendizagem. Então, o que eu quero? Qual que é de fato a minha expectativa? Que nós possamos olhar qual que é a nossa meta que nós temos hoje, estabelecida pelo Estado, e para que no final do ano nós possamos atingir essa meta. Esse é o principal objetivo. Mas por trás disso tem algo que eu também comentei com vocês, que é o que eu quero, que a nossa escola, Maria Aparecida de Azevedo Paz, ela se torne uma escola referência. E para ela ser referência, ela precisa ser uma escola de potencial. O que é ser referência? É quando os pais passarem na rua, é quando a comunidade olhar e falar, puxa, a escola Azevedo está fazendo isso, isso, isso. Eu quero que meu filho estude lá. A região observar, poxa, é a melhor escola da cidade, eu quero que meu filho estude lá. E a gente ampliar essa escola nesse sentido. Só que, como digo, né? Isso é um processo. Nós vamos chegar no final do ano, nós vamos atingir uma porcentagem disso. Sim. Gostaríamos já de atingir 100%, mas também temos que ter pé no chão, porque senão a gente se frustra. A gente sabe que não é assim. É um processo longo, mas de passo em passo a gente consegue atingir nosso objetivo. E é isso que eu quero. Uma escola Azevedo com uma cara de quero mais, né? Que o aluno venha para a escola e fala, poxa, eu quero estar mais ali, eu quero contribuir mais com essa escola, eu quero me doar mais, estar mais junto dos professores, da equipe, dos meus próprios colegas e estar contribuindo. Tornar uma escola exemplar, né? Exatamente. Dessa forma, o senhor falou, dá até vontade de ficar aqui e não sair daqui mais e continuar, porque olha, as motivações que dá para ver que o senhor quer trazer para a escola são muito boas. Que bom. E eu sei que não só também para o senhor, mas para os professores e alunos vai ser ótimo. E até também para, como o senhor falou, para a comunidade, para que muitos venham enxergar a realidade da escola mesmo. Então isso para mim é o senhor falando uma motivação muito grande. Para mim mesmo, estou no terceiro, eu já não quero mais sair daqui, eu quero continuar. Fazer o quarto ano que vem, né, Carol? Viver essas expectativas
expectativas crescendo mais e mais na escola. Que bom, que bom. Para nós, infelizmente, né, já encerrar a nossa entrevista, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para a escola, os alunos e também para os professores? A palavra é acreditar sempre. Palavra-chave. Acreditar. Acreditar em quê? Acreditar em si mesmo, no seu potencial, na sua capacidade, que todos temos, sem exceção. Uns mais, outros menos, mas todos temos um potencial. E esse que tem menos, ele pode desenvolver e ultrapassar aquele que tem mais. E o que tem mais, se ele também não caminhar de tal modo que ele desenvolva esse potencial, ele fica para trás e quem tem menos ultrapassa ele. Então a mensagem que eu deixo é exatamente isso. Olhe para si, acredite em você, olhe para o seu potencial, lute por aquilo que você almeja, aquilo que você quer, sem jamais desistir. E quando tiver as pedras no caminho, saiba como retirar. E a gente aprende a retirar usando atos de inteligência. E o que seria esse ato de inteligência? Fazer uma reflexão sobre aquilo que está diante de você. Qual que é o meu problema, por exemplo, com a matemática? Ah, tá, eu tenho um problema em entender o que é uma equação. Então, eu vou lutar por ela. Enquanto isso não estiver claro, eu não vou desistir. Não vou deixar essa pedra ser um empecilho para que eu não atinja a minha meta, o meu objetivo. Eu tenho que trabalhar para que eu possa ir tirando essa pedra. Então, é isso. Acredite em você. Você é capaz, você pode. Tudo nós podemos. Dependemos de nós, do nosso esforço. E, obviamente, com a ajuda da graça divina, aí a coisa anda melhor ainda. Seu Fernando, olha, estou impressionada com essa entrevista. De verdade, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite, por nós saber mais da história do Senhor, das trajetórias que o Senhor teve, os desafios para chegar onde o Senhor chegou, quais são os planos que o Senhor quer trazer para a nossa escola. Para nós está sendo uma alegria por essa entrevista e conhecer mais da vida do Senhor. Obrigada de verdade e que tenha a próxima vez também para o Senhor continuar falando mais conosco. Muito obrigado, eu que agradeço, um abraço. A gente que agradece o senhor por ter aceitado fazer a entrevista. E é isso, pessoal. Infelizmente a nossa entrevista já finalizou, mas não se esqueça que tem mais coisas ainda para vir pela nossa rádio. Um beijo e até a próxima! E quem puder estar seguindo a gente no Instagram, siga. Um abraço, fiquem com Deus.